Olá pessoal, tudo bem? Dei uma sumidinha porque não tinha nenhum vídeo que eu achei que fosse importante fazer, porque as informações basicamente eram as mesmas, mas passaram-se aí algumas semanas, acho que um pouco mais de um mês, e eu acredito que tem algumas informações que podem ser interessantes, né? Bom, então, na verdade, por que eu resolvi fazer o vídeo? Primeiro, eu tenho notado que o índice de recusa com relação aos pedidos de vistos de estudos ainda estão bem elevados. Antes da pandemia, pelo menos o consulado do Canadá em São Paulo estava com um índice relativamente alto de recusa. E depois, agora, durante a pandemia, dá para perceber que o índice continua alto. Então, pelos casos que eu tenho visto que estão sendo recusados ou de pessoas que têm me procurado, eu particularmente chego numa conclusão com relação aos vistos de estudos. Primeiro, na minha opinião, se você quer estudar no Canadá, sobretudo porque você precisa ou vai tentar melhorar o seu perfil dentro do Canadá, tentar criar elos com a província para se beneficiar de um processo, principalmente provincial, futuramente, eu acredito que o mais seguro é esperar passar essa loucura com relação ao coronavírus. Por quê? O Canadá ainda não abriu as fronteiras, não tem ainda um prazo de quando o Canadá vai aceitar estudantes internacionais. A maioria dos funcionários que trabalham para o governo e que trabalham nos consulados estão trabalhando de forma remota e não são todos os funcionários que podem ter acesso ao sistema para irem analisando os casos de vistos e imigração. Além disso, como a gente está passando por uma crise, né? Não digo nem só no Brasil, mas uma crise praticamente mundial, eu acho que é mais seguro você guardar o plano de estudo depois que passar a pandemia ou a gente tiver indícios de que as coisas vão começar a se normalizar ou que o Canadá vai abrir a fronteira ou que tem a vacina. Por quê? Porque você aplicar para o visto agora, alegando que você precisa estudar, não vai ser tão simples convencer um oficial de imigração da importância para você estudar no Canadá. Porque com essa crise não é relevante alguém ir fazer college no Canadá. Então eu acho que é mais seguro a gente esperar, porque o cenário não é muito propício. Além disso, quem tiver o visto aprovado vai começar a fazer o college online aqui do Brasil. Então, na prática, você não está ganhando tanto. E a maioria das pessoas que querem estudar no Canadá, elas querem realmente ter a vivência e querem ter a oportunidade para poder ir para o Canadá. Então, você, nesse momento, com o dólar tão alto, está fazendo um college online, não acredito que você ganhe muito com isso. Se você está visando melhorar o perfil para imigração, eu acho que é muito mais aconselhável você estudar inglês, tentar contatos, estudar mais sobre a província que você tem interesse, guardar dinheiro, né? Se o dólar abaixa para a gente é melhor do que você aplicar agora. Eu recomendo que dê entrada no pedido de visto de estudos nesse momento, pessoas que realmente têm uma reserva financeira bem considerável. Muitos casos estão sendo recusados por conta de renda, fundos e vínculos, tá? Então, às vezes você acha que você tem uma reserva de dinheiro interessante, 100, 200 mil, mas nós temos que levar em conta que o dólar está muito alto. Significa que o custo de vida e o custo que você vai ter para se bancar no Canadá está extremamente elevado. Então, eu recomendo que você tire até o final desse ano, começo do ano que vem,
para ver escola, como ser admitido, ir guardando dinheiro. Se você trabalha, continua trabalhando, porque daí você pode mostrar para o consulado que em plena pandemia você tinha estabilidade e você tinha o seu emprego seguro no seu país de origem. Então eu acho que é mais seguro, tá? Além disso, muitos processos de vistos estão sendo analisados por oficiais de imigração que estão no Canadá. Então, óbvio que eles vão ser rigorosos, porque eles vão avaliar o pedido de visto de um brasileiro que está no Brasil. Então, ele vai avaliar a sua situação econômica, a sua carreira, que curso você quer fazer. Então, se você, na verdade, está com a ideia de fazer college no Canadá, para poder tentar imigrar no futuro, para melhorar o seu perfil e ter a oportunidade de levar sua família, eu acho que é melhor você fazer esse plano para o meio do ano que vem. Então você tira até o começo do ano para você decidir a escola, fazer um planejamento, mas eu não aconselho que você dê entrada agora no pedido de visto. Sem contar que o prazo pode ser longo para você ter a resposta, justamente porque os VACs ainda não abriram e os funcionários, uma boa parte, está em casa. Então, eu acho que é melhor esperar alguns meses para fazer um plano melhor, mais elaborado, e a gente ter certeza que o seu caso vai ser analisado no Consulado do Canadá em São Paulo, pelos oficiais de imigração que trabalham no consulado no Brasil. Outra coisa que eu estou percebendo também são pessoas que estão no Canadá como turistas, que foram no final do ano, tiveram seus voos cancelados por conta do coronavírus e estão fazendo pedidos de extensão. O Canadá está demorando a dar resposta desses processos de extensão pelo mesmo motivo, poucos funcionários trabalhando. Então, o que acontece? Se você deu entrada no seu pedido de extensão em janeiro, fevereiro, março e abril, você tá para ter a resposta. Em muitos casos, o Canadá está recusando ou está dando um prazo de permanência bem curto. Por quê? Porque se o Canadá está demorando quase 6 meses para dar resposta de um pedido de extensão de visitante, significa que você, de uma certa maneira, conseguiu ficar no Canadá esperando a resposta. Então, se você está em implied status, você, na verdade, já está cumprindo com o seu objetivo, que é ficar mais tempo no Canadá. Então, está acontecendo do Canadá recusar, o Canadá está recusando casos, porque não se convence que a pessoa precisa estar no Canadá, porque ela já cumpriu com o objetivo dela, que é ser visitante. E muitos casos que estão sendo aprovados, o Canadá está aprovando para vencer agora daqui 30 dias. Né? Porque se a pessoa já está no Canadá desde o começo do ano, significa que ela já está há um certo tempo. Então o Canadá não está dando 6 meses mais, além do prazo que você esperou. Eu não estou generalizando, mas eu percebo que isso vem acontecendo com frequência, porque eu tenho recebido contatos, pessoas que estão me procurando. Tem acontecido também recusas em pedidos de extensão de visitante para quem tem cônjuge no Canadá. Então, você tem um marido ou esposa no Canadá que são imigrantes ou cidadãos canadenses, você está com seu cônjuge no Canadá, você quer continuar com seu cônjuge no Canadá e você tem planos de fazer o processo de sponsorship. Faça o pedido de extensão normalmente, espere o resultado do Canadá. Se você perceber que o governo não aprovou a sua extensão, você entra com um pedido de restoration do seu status, explicando que você não gostaria de deixar o seu cônjuge, que a gente teve essa questão ainda do coronavírus que mudou todo o planejamento que você tinha, para você ir ganhando tempo no Canadá, tá? Então, eu percebo que assim, por mais que o Canadá esteja preocupado com os turistas, preocupado com a economia, preocupado com o dinheiro que está deixando de fazer por conta dos estudantes internacionais, fica também evidente que eles estão preocupados com a situação deles no país. Né? E esses últimos dias o índice de contaminação por conta do Covid-19 tem aumentado e o ministro canadense, ele realmente não está com interesse de abrir as fronteiras e facilitar
a vida dos estrangeiros, porque o governo prefere primeiro cuidar da sociedade canadense. Então, assim, se você fez algum pedido que foi recusado, entra com um pedido de restoration, tenta fazer o processo de sponsorship, aguarde o resultado para você ver se você vai precisar fazer um outro processo para ter uma outra permissão para continuar no Canadá. Outra coisa também que tem acontecido bastante nessas últimas semanas são turistas que foram para o Canadá com visto de visitante ou ETA, foram para estudar inglês, estão obtendo a matrícula do college e estão aplicando para o study permit, ficando dentro do Canadá e mandando o processo de forma online para o consulado do Canadá. Eu particularmente não gosto desse plano, porque você está mostrando claramente para o consulado do Canadá que você está morando no Canadá como turista, então já fica claro que vínculos e motivação para estar no Brasil você não tem. Então, se você realmente for estudar no Canadá um curso de idioma, eu recomendo que você faça o seu visto de estudos fora do Canadá. Tentar mostrar para o governo que você cumpriu com prazo como turista, não trabalhou ilegal, que a intenção era melhorar o inglês para ser aceito num college ou numa pós, mas eu acho arriscado você evitar sair do Canadá e achar que você vai ganhar tempo mandando esse pedido online para o consulado. É muito importante você levar em conta que o oficial de imigração vai ver todo o teu histórico, o que você contou para entrar no Canadá, há quantos meses você está no Canadá, qual é a tua carreira no Brasil, qual é o curso que você quer fazer. Então eu percebo que tem algumas pessoas que estão muito desesperadas para dar entrada no visto de estudos. E eu acho que é importante pensar num plano mais elaborado, sobretudo considerando o teu histórico de vida, para que você consiga montar um pedido de visto que você tem capacidade de convencer o oficial de imigração que está analisando o seu caso que de fato você é um estudante internacional. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: a pandemia veio atrapalhar um pouco as coisas? Veio, mas isso não significa que você não pode continuar com o seu plano de imigrar ou até mesmo estudar no Canadá. O que talvez você vai fazer é elaborar um plano melhor e adiar por algumas semanas, alguns meses, mas para você fazer um processo com mais segurança para poder evitar a recusa. Outra coisa também que o Canadá andou informando é que turistas que estão dentro do Canadá, a partir de 24 de agosto, podem mudar de status dentro do Canadá, e principalmente quando você tem uma oferta de emprego, né? Geralmente o turista, quando ele vai precisa mudar de status, ele precisa sair do Canadá. No caso de quem vai trabalhar, por exemplo, a partir de 24 de agosto, se você tem um status legal como turista, você pode aplicar para um work permit dentro do Canadá. Você precisa ter uma oferta de emprego. Mas eu também recomendo que você monte um bom plano. Por quê? Porque tem pessoas que estão no Canadá como turistas, querem se aproveitar dessa regra e vão obter uma oferta de emprego ou um trabalho com algum conhecido. Então você precisa entender que uma oferta de emprego, ela não garante automaticamente um visto de trabalho aprovado. O governo do Canadá vai avaliar as circunstâncias de como você obteve aquela oferta de emprego. Se o teu trabalho é essencial nesse momento agora dentro do Canadá. Então não é qualquer tipo de emprego que realmente vai assegurar que você vai conseguir esse work permit estando dentro do Canadá como turista. Então, se você realmente tem contatos no país, eu pelo menos recomendo que você tenha uma oferta de emprego que ela seja coerente com o seu perfil e com a expertise que você possui, não é? Porque senão o oficial de imigração, ele pode recusar porque ele pode entender que você não está apto a ocupar essa vaga e ele ainda vai considerar aspectos, como você entrou no Canadá, o que você alegou, por que agora você tem uma oferta de emprego. Essa situação, eu acho que ela vai facilitar mais para empregados
essenciais, que trabalham na área da saúde, que trabalham na área médica, que trabalham na parte de alimentação por conta da pandemia. Então, dependendo do seu caso, analise com bastante cuidado se vale a pena você se expor dessa maneira, porque se amanhã você não consegue esse visto de trabalho e aí você resolve, por exemplo, estudar, vai ter um histórico seu que o governo do Canadá vai ver todas as tentativas que você está fazendo para poder chegar no Canadá. Então, é muito importante você ter certeza que você vai montar um bom processo, com bons argumentos, com bons documentos, porque apesar do governo do Canadá falar, criou esta regra, por conta da pandemia vai isentar da biometria, a gente tem que entender que o oficial de imigração vai avaliar o caso conforme precisa ser analisado, né? Como trabalhador, como estudante, como visitante. Então, tome bastante cuidado com o seu plano. Uma novidade que eu achei muito boa foi a questão dos processos de imigração na categoria de Family Class Sponsorship. Estão demorando por conta da pandemia, então basicamente quem deu entrada no final do ano passado, começo desse ano, não teve nenhuma novidade ainda. Por quê? Porque os funcionários não estão trabalhando. Poucos oficiais têm acesso ao sistema remotamente. Isso acabou causando uma certa revolta, houve um protesto no Canadá, houve uma reunião com alguns advogados, enfim, eles se manifestaram junto ao governo do Canadá, tentando explicar como é difícil o afastamento, a separação dos casais e de famílias que, por conta do coronavírus, estão tendo seus processos afetados, eles estão demorando. Então, na semana passada, o governo publicou uma informação de que eles vão fazer uma força-tarefa e tem o objetivo de, até o final deste ano, analisar e processar o máximo de casos possíveis. Eles vão contratar funcionários adicionais, vão tentar dar acesso a mais funcionários ao sistema para poder tentar tirar da fila de espera tantos casos que estão esperando para serem abertos, analisados e processados. Então, eu achei essa notícia muito, muito boa. Então, eu acredito que até o final desse ano, começo do ano que vem, muitos casos vão ter a boa notícia de receberem informações do seu processo de imigração. Com relação ao Express Entry, com relação aos processos provinciais, com relação ao processo de Self-Employed, ou até mesmo ao processo de Sponsorship que você pretende dar entrada, não mude seu plano, continue se planejando, continue juntando dinheiro, continue estudando o seu IELTS, porque você vai poder fazer esse processo, né? A única coisa que pode demorar um pouco mais por conta da pandemia, mas você pode manter adiante o seu plano e avaliar com rigor o que você vai tentar melhorar ou o que você vai tentar se esforçar mais, porque de uma certa maneira você pode ganhar um pouco de tempo e acabar melhorando alguns aspectos do seu perfil para poder criar o seu perfil no Express Entry ou preparar o seu processo para Self-Employed ou outra categoria. O processo de Self-Employed, na verdade, ele não foi afetado no que diz respeito em relação à lei, então as regras estão iguais. O único fator que é um pouco chato é a questão do tempo de processamento, porque como o processo de Self-Employed ele é feito no papel, ele é físico, só vai ter acesso ao processo de imigração os funcionários que forem trabalhar fisicamente na imigração. Então, pode ser que esses casos demorem um pouquinho a serem abertos, mas eu acredito que quando o governo do Canadá começar a trabalhar normalmente, eles vão ter uma noção do inventário dos casos que estão em fila de espera e aí eles vão poder fazer um plano, uma força-tarefa, trabalhar mais, contratar mais pessoal para ir acelerando os casos. Na verdade, para o governo do Canadá, é positivo que os casos continuem chegando, por quê? Porque você pagando a taxa consular, você está patrocinando, né? Você está
injetando capital no governo do Canadá, né? Você tá pagando os custos. Então, de uma certa maneira, o governo canadense continua mantendo a sua reserva para poder continuar trabalhando. É só realmente uma questão mais de segurança, é mais uma questão realmente sanitária e de saúde, que, enfim, essa questão da quarentena, alguns países estão mais rigorosos, mas para tentar proteger a sua sociedade de um modo geral. Então, era mais ou menos esses pontos que eu queria abordar hoje. Eu acho bastante interessante você fazer um bom plano de estudo em relação a querer fazer um college no Canadá, mas eu não acho que vai valer muito a pena você se desesperar para dar entrada agora correndo para começar o curso, por exemplo, no começo do ano, porque bem possivelmente você vai fazer esse curso de forma remota e às vezes é melhor esperar um pouco mais para você mostrar que você tem estabilidade, que você estava trabalhando, que você tem a sua reserva. E com as fronteiras abertas, existe um motivo, existe lógica para você estudar no Canadá. O Canadá precisa de dinheiro, os colleges estão perdendo dinheiro, por isso o consulado vai aprovar os vistos de estudos? Não, não é bem assim. O oficial de imigração, ele vai avaliar vários aspectos do teu perfil na hora que ele estiver julgando o seu visto de estudos. Então, toma bastante cuidado, porque esses últimos dias eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que foram recusadas e realmente eu estou um pouco espantada com o índice alto de recusa. Então, às vezes você acha que você tem uma boa reserva financeira, mas a gente precisa levar em conta que o dólar canadense está muito alto e o real desvalorizou muito. Então, tenta montar um plano mais coerente com relação aos seus fundos e eu recomendo que a gente espere pelo menos mais alguns meses para a gente ter certeza que a gente vai ter algum cenário mais favorável para você fazer o seu pedido de visto com mais segurança por conta da questão da pandemia. O Canadá, por enquanto, não tem interesse de abrir as fronteiras, isso já está estendido até final de novembro, então assim, eu acredito que esse ano, não sei se vai abrir, até porque agora já vai começar o inverno. Então, eu acho que para você, até por conta do dólar alto, eu acho que você vai ganhar muito mais esperando meia dúzia de meses para fazer esse processo melhor, mais elaborado, mais consistente, fazendo esse visto no meio do ano, ao invés de fazer agora correndo, tá ok? Então, eram esses aspectos que eu queria tratar com vocês. Qualquer dúvida podem me mandar um e-mail, espero que todo mundo esteja bem e salvo e com certeza tudo vai melhorar. Muito obrigada para quem me prestigia nas redes sociais. Um abraço para vocês.